Atos, capítulo 9, verso 17. Cada momento, cada lugar que eu vou, eu procuro observar tudo à minha volta. E ali procuro tirar lições para a minha vida, possa dar exemplo para nós e possa melhorar a nossa vida. Lá estivemos, é uma igreja grande, e eles montaram uma cantata de Páscoa, com encenação da vida, morte e ressurreição de Cristo. Fizeram muito investimento financeiro no cenário, o cenário estava muito bom, investimento nas vestimentas daquele tempo, todos a caráter, todos do coral a caráter. Então todos da igreja participaram, convidando seus parentes, seus amigos. Fato é que nós chegamos lá e a igreja estava lotada de visitantes, muitos visitantes. Estava tudo perfeito. Ele fez uma breve pregação. O pastor fez o apelo para quem queria aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Confesso aos irmãos que eu fiquei decepcionado, porque ninguém aceitou Jesus. A igreja repleta uma programação linda, e ninguém levantou a mão. O pastor por várias vezes ficou, gente, alguém aceitou? Ele voltou a explicar um pedacinho e voltou, e ninguém aceitou, ninguém levantou a mão. A igreja lotada de visitantes. Eu vinha pensando, meu Deus, o que será que aconteceu? O que será que deu errado? Aí Deus me deu uma frase: as pessoas não estão vendo Cristo nos crentes. As pessoas não estão vendo Cristo nos crentes. Porque quando a gente faz um evento grande como este, e nós convidamos as pessoas vão para assistir uma peça de entretenimento. Elas não vão preparadas para receber a palavra e aceitar a Jesus. Elas vão lá porque convidaram ela. Como é que a gente convida? Vai lá, tem um grande coral lá, vai ser um especial, vai lá, tal. A gente já convidou eles nunca foram, mas é a grande oportunidade deles ir. Mas eles vão com aquela expectativa: eu vou assistir uma peça, como no teatro qualquer. E lá ele assiste, ele vê toda aquela encenação, muito bom, às vezes até chora. E quando o pastor faz o apelo, ela fala assim: não vim para me converter, eu vim aqui só para assistir a peça. E aí todo aquele trabalho que aquela igreja fez foi por água abaixo. Porque se não tem frutos, o que vale? Então, se eu convido alguém para ir à igreja, o tema do meu convite não pode ser apenas uma programação especial, porque senão pode acontecer isso. Porque o visitante vai aceitar o convite para um entretenimento e não para assumir um compromisso com Cristo. Então o tema do meu convite deve ser o quê? Quando eu convido alguém para vir à igreja, que eu sou diferente, não a programação especial. Aí o convidado aceita o convite com a expectativa de: eu quero isso para mim. Então o Evangelho de Cristo requer testemunho de vida. Então nós vamos ver nesse texto de Atos, capítulo 9, 17. Então Ananias foi entrar na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los preso aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo.
Amém? Passou-se o tempo e todos sabiam que Saulo perseguia os cristãos. De repente as pessoas começaram a ver o Saulo, que agora era Paulo, junto com os cristãos e pregando o evangelho dos cristãos. As pessoas ficaram perplexas e se perguntaram: como pode isso acontecer? O segredo do evangelho está exatamente nesse ponto. Quando alguém nos conhece e nós não valemos nada, somos as piores pessoas da face da terra, todo mundo sabe da nossa fama, e de repente nós mudamos e as pessoas perguntam: como pode? Esta é a maior pregação do evangelho, e foi isso que aconteceu com Paulo. Então, quem conheceu a fama de Saulo jamais acreditaria em uma mudança radical, saindo de perseguidor para ser perseguido, porque a perseguição, quando Saulo passou a ser Paulo e ele começou a pregar o evangelho, a perseguição em cima dos cristãos não parou, existia, a perseguição continuou existindo, só que desta vez Paulo estava no outro extremo, e agora ele estava sendo perseguido. É tanto que nós olharmos a história de Paulo, Paulo sofreu muito, por muitas vezes foi preso, açoitado, em calabouços. E esta mudança de lado levava muitas pessoas a crerem no evangelho e aceitarem a Cristo como seu Salvador. Então a história negativa de Paulo fez dele um grande pregador do evangelho. Como? Através da sua mudança de vida. A maior pregação do evangelho que nós podemos fazer é a nossa mudança de vida. As pessoas precisam perceber à nossa volta que algo mudou em nós, e eles precisam comentar entre si a nosso respeito. Eles têm que falar assim: olha, o que aconteceu lá? Porque o fulano era daquele jeito e agora mudou completamente. Isto é pregação do evangelho. Então vamos lá para Atos 17, capítulo 3, né? Atos 17, capítulo 3, diz assim: e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos. Percebam que esta palavra persuadidos significa o seguinte: uma pessoa que acredita, uma pessoa que aceita, ela decide mudar de lado. Então, alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. O poder de persuasão de Paulo no evangelho passou a ser muito grande, por causa de quem ele era e quem ele é. Então Paulo vivia o que pregava. Na verdade era isso, ele vivia a nova vida. Ele vivia aquilo e ele dava testemunho do que Deus tinha feito na vida dele. É esse o detalhe. Então, o que Deus tinha feito na vida dele, esse é o principal testemunho que a gente consegue ver na vida de Paulo. Eu quero fazer uma pergunta, primeiro para mim, e depois eu queria perguntar para os irmãos: e nós? Vivemos o que pregamos? Quero que você faça essa pergunta para você, dentro da sua consciência. Mas quem deve responder essa pergunta não somos nós. Se eu perguntar para ti, para você, quem você é em Cristo, e você ficar assim pensando: puxa vida, quem eu sou em Cristo? Você vai ter muita dificuldade de definir quem você é em Cristo com exatidão, com confiança. Você sempre vai criar uma dúvida: será que eu sou mesmo em Cristo? Mas sabe quem vai responder esta pergunta, quem você é em Cristo, com firmeza e com toda a verdade? Não é você, são as pessoas que fazem parte do seu convívio. Estas vão dizer quem você é em Cristo. Então, se damos um mau testemunho, todos logo vão saber quem somos. Ainda mais dar mau testemunho é rapidinho. Para criticar o povo é rapidinho. Faz alguma coisa: mas o irmãozinho lá não era crente?
Não é assim que eles falam? Mas fulaninho lá parece que era crente e está ali naquele lugar. Fulano não é crente, mas anda falando esses palavrões aí. Fulano, então a comparação ela sempre vem. Então quem vai dizer quem nós somos são as pessoas que convivem conosco. Se damos mau testemunho, todos logo vão saber quem somos. Mas a pergunta crucial: você sabe quem você é? Vamos dar uma olhada lá em Marcos 8, 27. Então diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Jesus perguntou aos seus discípulos. O verso 28. Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. Aí Jesus faz outra pergunta: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu: tu és Cristo. Amém? Neste texto, amado, Jesus abordou os discípulos com duas perguntas. A primeira pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E aí a questão dos homens. Os homens aqui representam pessoas do meu convívio, colegas de trabalho. Vamos trazer para a realidade de hoje. A primeira pergunta de Jesus: quem são os homens na nossa atual realidade? Nosso colega de trabalho, pode ser o comerciante onde você vai e compra sempre, está sempre ali. Pode ser na faculdade, você estuda. Os vizinhos, os amigos. Quem diz os homens quem eu sou? Então equivale a isso. E se nós fizéssemos uma avaliação nossa e perguntássemos: o que as pessoas, o pessoal lá da escola diz de mim? Quem eu sou para eles? Será que eu sou uma pessoa comum? Não, rapaz, é um cara legal, tal, não faz mal para ninguém, mas e aí, só isso? Jesus perguntou de si mesmo: o que eles dizem que eu sou? E as pessoas, mesmo ele sendo o Cristo, que fazia comparação, não, ele é João Batista, porque João Batista teve o seu ministério, e aí as pessoas de longe já: ele é João Batista. Outros diziam assim: ele é um profeta. E assim sucessivamente. Até hoje, alguns dizem que Jesus é profeta. Mas a segunda pergunta de Jesus para os seus discípulos diz assim: mas vós, quem dizeis que eu sou? Esse vós tem um significado de proximidade. Já não são as pessoas que nos rodeiam, as pessoas de longe, mas esse vós tem um significado de intimidade. Então pode ser o seu cônjuge, pode ser seu parente, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, pode ser os irmãos da igreja. Essas pessoas mais próximas, o que elas dizem de você? Será que nós não temos uma imagem nossa com as pessoas que estão próximas e com as pessoas que estão longe, outra imagem diferente? Será que nós não encontraríamos aí duas imagens da nossa própria pessoa, duas personalidades, onde aqui perto dos meus parentes, perto das pessoas que convivem pertinho de mim, eles têm uma imagem, e aqueles que estão longe, que eu encontro de vez em quando, tem uma outra imagem. Jesus fez esse teste consigo mesmo, mas ele deixou aqui uma pergunta muito interessante. Mas a pergunta mais profunda realmente é feita a nós mesmos: quem eu sou em Cristo? Porque Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quando ele era. Quer ver? Lá em João 14:6, disse-lhe Jesus: eu sou. Olha, já sabia que ele era. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai para o Pai senão por mim. Ele tinha já, ele sabia quem ele era. Jesus não tinha problema de identidade e nem tinha problema com a sua missão. Ele sabia quem ele era, para o que ele tinha sido enviado. Mas e nós? Nós temos essa certeza? Quem eu sou? Para que eu estou aqui? Para que eu sou enviado? Vamos ver um outro texto
para a gente sintonizar realmente em Cristo. Quem nós somos? Quem nós somos em Cristo? Vamos ver o texto lá de Atos, capítulo 1, verso 8. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Qual a nossa missão em Cristo? Ser testemunha dele. E essa testemunha, agora como é que eu posso ser testemunha se eu não estava lá presente quando Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia? Eu não estava lá. Então, como é que eu posso ser testemunha? Então a gente vai no dicionário e vamos ver exatamente o que significa testemunha. Testemunho significa declaração, depoimento de uma ou mais testemunhas, afirmação fundamentada, depoimento, comprovação. Como nós somos testemunha de vida e de doutrina de Deus, como eu posso ser testemunha de Cristo diante dessas verdades? Eu só posso ser testemunha de Cristo daquilo que Ele fez por mim. Eu posso ser testemunha e falar: olha, eu era Saulo e agora sou Paulo. Se eu não tiver esse testemunho de vida, significa que a minha vida não mudou. Eu era Saulo, continuo sendo Saulo. A única diferença é que eu era Saulo e agora eu vou na igreja. O Saulo antigamente não ia na igreja, agora o Saulo de hoje vai na igreja. Mas testemunho de vida eu não tenho para dar. Então, mas como ser testemunha de Cristo sem ter visto Cristo? Só através do testemunho. Deixar o Espírito Santo dominar a minha vida de tal forma que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a melhor, a testemunha que o Senhor espera que nós sejamos, que nós tenhamos esse testemunho. Se nós não tivermos esse testemunho, aí nós não sabemos quem nós somos em Cristo. Então vamos mais para um texto lá, Gálatas 2, 20. O que Paulo tem? Nós lemos o testemunho de Cristo e agora vamos ler o testemunho de Paulo. Cristo sabia quem ele era e sabia para o qual ele tinha vindo. Agora, Paulo, ele também tinha o seu testemunho próprio. E ele diz em Gálatas 2:20 o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Então mudou, houve uma mudança radical. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, amados, a nossa vida precisa ter uma mudança radical para que nós sejamos realmente cristãos de verdade. Nós não podemos ser os mesmos. Nós não podemos mais ser pessoas comuns. As pessoas do mundo não podem olhar para nós e falar assim: não, quem é ele? Ele é um rapaz legal aí. Não, fazendo isso, aquilo lá é crente radical. E você vai ficar conversar com ele, você toma cuidado, porque ele lasca a palavra no você. As pessoas têm que ter essa barreira, tem que ter essa situação. Tem que falar aquilo que realmente houve a transformação. A grande pergunta que evidencia agora é assim: qual é a evidência que eu sou cristão? Eu preciso ter essa certeza, mas não sei se você se preocupa com isso, mas ultimamente eu ando muito preocupado com isso. Desde o dia que o Senhor me revelou que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí eu fico falando: não, então eu fiquei muito tempo perdido no mundo, dentro da igreja perdido no mundo. Então hoje eu preciso ter. Qual é essa evidência? Senhor, eu preciso ter evidência, eu preciso saber se eu sou cristão. Eu não posso simplesmente falar assim: tal. Não posso aceitar mais. Senhor, me dá a evidência de que eu sou um cristão. Então, como posso ter a certeza que Cristo vive em mim?
Eu preciso me perguntar, amados. Eu preciso fazer essa pergunta para mim. Eu tenho que acordar de manhã e falar assim: Deus, eu preciso ter a certeza de que o Senhor vive em mim, e que eu estou fazendo a tua vontade, e que minha vida mudou, e que a minha vida está impactando as pessoas. E aí sim, quando eu tenho a minha vida sendo impactada, as pessoas impactadas pelo que eu sou em Cristo, aí quando você convidar para ela ir na igreja, sabe o que ela vai falar? Eu vou lá. Sabe, mas ele vem com outra expectativa. Ele não vai na igreja com uma expectativa de achar ou que existe uma programação especial. Eu vou lá assistir um teatro, eu gosto muito, coral, amo esse negócio. Ele não vai com expectativa. Quando você convida ele vê que tem mudança na tua vida, e ele vê que você é uma pessoa diferente, e ele almeja ser aquilo que você é. Ele tem inveja do jeito que você é. Do jeito, rapaz, esse cara é muito certinho, as coisas dele estão muito certo. Como é que ele consegue? Aí você chega e fala assim para ele assim: rapaz, eu quero te convidar para você um dia lá na igreja comigo. Sabe o que vai acontecer na vida dele? Eu vou lá só para me ver. Alguma coisa acontece naquela igreja lá. E aí ele vai para a igreja com a expectativa de que algo vai acontecer diferente. E vai acontecer mesmo. Aí é quando você levar, ele vai aceitar Jesus. Por quê? Porque ele está espelhando na sua vida. Eu vou contar uma historiazinha aqui, uma história muito interessante. O pastor Glênio Paranaguá que contou essa história, e é uma história que leva-nos a pensar. Existia o japonês. Aí o japonês, todo japonês gosta de fazer horta no fundo da casa, e ele tem o jeitão dele lá, faz irrigação, e os tomates dele ficam grandão, e todas as verduras dele ficam aquela linda. E o vizinho de outro foi lá e foi fazer uma horta também. E não tem a tecnologia do japonês, né? E fez a horta lá e o negócio não vai, os tomatinhos desse tamanho, aí cai, morre, não sei o quê. E ele olhava para a horta do japonês, aqueles legumes mais bonitos que tinha. Ele ficou com uma inveja tão grande do japonês que ele não aguentou. Ele pegou, chegou de madrugada, ele pulou do outro lado, quebrou toda a irrigação do japonês, quebrou toda a horta dele, chutou e fez um negócio. Pulou para o lado dele, ficou quietinho. Aí o japonês acordou, viu aquele negócio lá, o japonês não falou nada. Foi lá, jeitinho, arrumou tudo que estava quebrado, ajeitou, arrumou os negócios. Chegou no final do dia, estava tudo bonitinho de novo. Aí o vizinho não aguentou, falou: quebrar de novo. Era uma encrenca esse japonês. Foi lá e pulou e quebrou tudo de novo, chutou tudo de madrugada e tal. O japonês acordou e não arrumou aquele dia, deixou quieto. Aí o vizinho falou assim: agora arrumei. E disse que o japonês foi dormir. O japonês de madrugada pegou, pulou pro lado do vizinho. E sabe o que ele fez? Montou toda aquela irrigação que ele tinha no vizinho, nas verduras do vizinho. Foi lá, arrumou certinho e tal, deu tudo lá, colocou os adubos certinho, fez uma coisa mais linda assim. Pulou de volta e ficou quieto. O vizinho levanta de manhã cedo, quando olhou para a horta do japonês, tudo estourado, olhou para dele, que coisa mais linda, as irrigações tudo pontinho. E o japonês lá, esperando. Aí um de porta para o outro perguntou assim, o vizinho: ô japonês, você que fez aquilo lá na minha horta? Sim, fui eu. Por que você fez aquilo lá? Você estava precisando e tal. A horta estava minha filha, deu um grau nela, deu um grau. Aí você não falou nada, grutou para dentro. Quando chegou no domingo, o japonês está tirando o carro do garagem com a família. Está o vizinho lá de pé, na frente. O japonês chegou e falou: ô vizinho, beleza? Beleza. Aí o vizinho perguntou para ele: onde você vai? Ele falou: vou para a igreja, escola bíblica dominical, vou na igreja e tal. Posso ir com você? Posso ir com você? Claro que pode. Não, gosta aí, vizinho quer ir. Tá, como é que é japonês? Vizinho quer ir, vamos lá. Levou o vizinho para a igreja. Chegando lá, o vizinho, o que ele foi fazer lá? Ele foi querer ver como é que é aquela história. Como é que existe uma pessoa que pode fazer aquilo que o japonês fez. Aí quando chegou ali, ele ouviu a palavra, o pastor fez uma boa pregação, uma boa explanação. E ali o pastor pegou e fez o apelo. Quando fez o apelo para aceitar Jesus, aquele vizinho chegou, ergueu a mão e foi à frente e aceitou Jesus. O pastor, muito empolgado, pegou o vizinho e disse assim: vizinho, poxa, que bom que você ouviu o evangelho. Aí o vizinho falou assim: não ouviu o evangelho. Não, mas a gente
Eu preguei o evangelho, você ouviu? Eu falei, não, não vi. Eu vi. O pastor falou, não, ninguém vê o evangelho, meu amigo. A gente ouve o evangelho e aí a gente o vizinho temando o pastor falou, não, eu não ouvi, eu vi o evangelho. Ninguém vê o evangelho, meu querido, a gente ouve. Ele falou assim, eu vi o evangelho na vida do japonês. É isso. As pessoas precisam ver o evangelho na nossa vida. Não adianta a gente ficar pregando para as pessoas que não vê mudança de vida na nossa vida. As pessoas têm que vir para a igreja interessadas. Como que eu posso ser tão diferente assim? Por isso é que lá naquele tempo, quando a perseguição era muito grande, o que acontecia? As pessoas eram executadas em praça pública. E em praça pública eram perguntados para ele assim: você nega esse Deus que você serve? Você nega Jesus? Não nego. Você vai morrer, eu cortar a tua cabeça, eu vou apedrejar você. Não nego. E ele era apedrejado, e todas as pessoas ficavam assistindo. E o que passava na cabeça das pessoas? O que é que existe dentro do coração dele que ele já não faz mais questão nenhuma em viver? O que é que dá essa coragem à pessoa a enfrentar uma execução e não nega esse Jesus? Essa curiosidade pairava na mente de cada um que estava em praça pública e assistia àquela execução. E sabe o que acontecia? Na próxima reunião, aquela pessoa que viu ser alguém executado queria saber o que tinha acontecido e ia nas reuniões que eram feitas nas casas. E chegando ali, eles descobriam o evangelho de Cristo, aceitavam Jesus e se tornavam crentes. Quanto mais executava pessoas, mais as pessoas se decidiam, mais o evangelho crescia. Porque eram pessoas que tinham vida para mostrar. Então, amados, a nossa missão como pessoas de Deus é olhar para dentro de nós e falar: eu estou pregando o evangelho com a minha vida? Será que eu estou pregando o evangelho com a minha vida? Porque se eu não tiver, não adianta eu ficar convidando meus parentes, meus amigos, meus vizinhos para trazer para a igreja, que eles vão vir só assistir um entretenimento. Eles não vêm querendo mudar nada, porque eles não encontrou mudança na nossa vida. Esta é o fundamento do evangelho de Cristo, é a nossa vida. Amém, queridos? Vamos ler o último texto, Tiago, capítulo 2, verso 14. Tiago, capítulo 2, verso 14, ele faz uma pregação nesse texto. É uma pregação isso aqui. Ele está fazendo um confronto com as nossas vidas. Ele fez ali naquele tempo, e ela serve para o nosso dia, para hoje. É um confronto para nós. São várias perguntas que o texto faz a nós, e nós temos que respondê-las. Então vamos ver, Tiago capítulo 2, a partir do verso 14. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Verso 15: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, meu irmão, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhes dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Vamos pausar aí. Amados, não podemos ser igrejeiros, pessoas que vão na igreja apenas para dizer assim: ah, eu fiz a minha parte, já bati meu cartão na igreja, lá no céu já está contabilizado minhas horas de presença no culto e está tudo certo, lá no céu está tudo certo, já cumpri meu protocolo. Não adianta, irmãos, porque esse texto está nos fazendo uma pergunta muito intrigante. Assim também a fé por si só, ou seja, só a nossa fé, ela está morta.
se ela não for acompanhada de obras. E o que são obras, amados? O que são obras? É exatamente, o princípio é esse: as pessoas têm que sentir mudança na minha vida, primeiro ponto. E uma das coisas que é sentir a mudança na minha vida, por exemplo, eu vou fazer uma visita à casa do irmão Elisandro, por exemplo. Eu olho lá e tem uma parte elétrica lá que está complicada, e a gente conversando, eu preciso fazer essa parte elétrica aí, mas a grana está curta, não está dando para fazer. Uma hora eu faço. O que eu tenho que fazer? Me comoveu o coração, eu pego secretamente, convido um outro irmão, falo: irmão Lisandro está precisando lá de uma parte elétrica, você não ajuda eu lá? Vamos fazer nós dois lá? Vamos na casa dele, vamos fazer uma surpresinha para ele? Vamos. Aí eu pego eu e o pastor Rony, vamos lá, 2 eletricistas, bom, né? Pode pôr fogo na casa do irmão, né? Aí vai ficar pior a obra, né? Então a gente vai lá, mas a gente vai na cara da fé. Você manja um pouquinho? Não, manja um pouquinho, eu também. Então vamos lá fazer. Aí chega um sábado lá: irmão, vamos fazer uma visita aí. Tá bom, chega lá com os trem lá, com as ferramentas, com os pedaços de fio, nós arrumamos lá. Vamos dar um jeitinho nesse negócio teu aí. E nós sobemos na escada e vai lá e conversando com alegria e tal, conversa e reforma aquele negócio lá, fica show de bola, fica bonzinho. O irmão Lisandro fica muito feliz da vida. Ele está precisando? Você viu só? Oh, não, tem que ir lá, Vitor. Agora ficou, né? Então, são detalhes, amados. Não precisa ser grandes coisas, porque às vezes a gente não tem aquela condição de estar ajudando todas as pessoas, mas as ajudas são insignificantes quando a gente coloca o corpo, a presença, o servir. O servir. Eu lembro que a irmã Elcia lá, quando eu estava em Curitiba, a gente estava fazendo estágio lá na Igreja Batista lá, e tinha um casal de pastorzinho lá, e a irmã Elcia falava que muitas vezes a irmã tinha ganhado neném lá, e não sei o que, e aquela vida difícil, o marido trabalhando, não sei o que, ela ia lá e cedia um dia inteiro, ia lá, lavava roupa para a irmã, lavava a casa, lavava a louça, fazia aquela geral na casa dela lá. As pessoas precisam ver isso em nós. Cada um com seus problemas. A falta de amor. Falta de amor. Então, amados, a nossa missão, nós precisamos cultivar isso, porque senão nossa fé vai estar morta. Tudo que nós fazemos aqui vai estar morto. Todo louvor, toda adoração que a gente fizer, e eu, Senhor, Tu és grande, está morto. Por quê? Porque nós não vivemos aquilo que pregamos. Nós precisamos viver. Vamos continuar o texto? Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Olha só. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. A fé e as obras, elas têm que andar juntas. O grande defeito dos evangélicos é falar do outro time lá, que a gente costuma ter um chavão, né? As obras não salvam. Não é assim? E por conta desse chavão, nós não fizemos mais obras, não fizemos nada de obra. Perdemos isso aí. E estamos perdendo muito, porque elas têm que andar juntas segundo o texto. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. No verso 24 diz assim: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Se a gente pegar esse texto bem devagarzinho, começar a ler, nós vamos perceber que nós estamos atuando separadamente. É como um barco. Se nós remarmos com o remo só da fé, ele vai rodar em círculo e não vai sair do lugar. Se nós remarmos com outro remo só das obras,
ele vai girar em círculo pelo outro lado e também não vai sair do lugar. Se nós remarmos com os dois remos, o da fé e o das obras, aí ele vai em caminho reto. Aí vai caminho reto. 25. Caso semelhante é o de Raabe. Agora, ó, escuta essa. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Olha o exemplo. E aí nós, como religiosos, falamos assim: e aí, mãe? A mulher era prostituta lá, rapaz. E nós somos de Deus puro, santo, lavado e remido no Cordeiro. E a mulher ganha de nós pelas obras. E ela foi a linhagem de Jesus. Percebe, irmãos? A nossa responsabilidade. E vamos terminar o texto aqui com 26. Diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto. Uma das coisas interessantes: o espírito saiu, o corpo morre. Ou o corpo morre, o espírito sai. Não sei qual que é primeiro. Mas, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Então, amados, não adianta nós ficar fazendo cultinho aqui, não. Só culto não vai resolver. Nós temos que partir para as obras. Amém? E esta é mais uma pontinha do iceberg do que nós temos que fazer. Nós estamos entendendo que nós não podemos ficar só fazendo culto, fazendo coral.